seja bem-vindo ao Podcâmara, o podcast oficial da Câmara de Vereadores de Toledo. Hoje é o nosso episódio número 2 e nós recebemos aqui o vereador Ricardo Santos, ele que é o segundo secretário da mesa diretora e também é do Partido Republicanos. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica, aos nossos amigos do Podcâmara. Para nós é importante esse momento aí, né? Está sendo a segunda, entrevista juntamente aí desse canal importante da nossa Câmara. Vereador, se tu me permite ler aqui um pouco do seu histórico, você nasceu em Tupã, em São Paulo, mas chegou aqui em Toledo em 2002, né? E você é conhecido também pelos seus mais de 30 anos como sensei, é um atleta de judô, né? E que conquistou diversos títulos aí nacionais, estaduais nessa modalidade. Além de lançar também diversos atletas aí para o mercado, para nível competitivo. E você tem a Associação de Judô Ricardo Santos, o que te permite ser muito conhecido aqui em Toledo. Também tem esse trabalho aí junto a crianças, adolescentes, os jovens aí que gostam do esporte, né? E é o seu primeiro mandato enquanto vereador, mas você também tem aí uma trajetória política envolvido com isso, né? E considera aí para o seu mandato assuntos como o esporte, o meio ambiente, a saúde, os animais, a descentralização como os pontos principais. Gostaria de já começarmos a falar um pouco sobre o seu histórico, a sua chegada em Toledo, quanto tempo que você está aqui, para as pessoas entenderem quem é o Ricardo Santos. Verdade, Jéssica. Cheguei no final de 2002, né, onde a gente veio para cá, onde o judô tinha acabado um ciclo, nós viemos para iniciar um ciclo na época, e de lá para cá tivemos um crescimento muito grande da modalidade, né? Que em 2005 tivemos atleta que foi uma atleta que foi campeã pan-americana, juvenil, e aí abriu o leque estadual, onde a gente conseguimos fazer vários atletas campeões estaduais, nacionais e até internacionais, né? E aí para nós foi um motivador de a gente poder contribuir, né? Até porque a cidade de Toledo foi muito receptiva para mim na época, né, da Jéssica? Então, para mim, foi um canal de poder contribuir, onde desenvolvemos vários projetos sociais, dentre elas em vários núcleos dentro do município. Na época, o secretário era o Maiorque, né? Era uma referência dentro ali da Esportivo, porque ele era um cara aguerrido, diferente, e deixava a gente trabalhar. Então, naquela época, não tinha hoje muito, que nem hoje, né? Os professores têm um pouco de limitações para poder trabalhar em projetos sociais. E naquela época, não. A Secretaria de Esportes dava todo o canal, era mais tranquilo para trabalhar. E foi uma época que eu aprendi muito aqui em Toledo, né? Foi uma época não só de desenvolver os projetos, mas aprender o lado de gestão esportiva. Então, porque Toledo deu essa oportunidade, onde aqui era um celeiro com vários técnicos, formadores, e para mim foi muito importante, né? Onde Toledo fez com que o judô se transformasse numa modalidade meteórica, a resultados expressivos, levando nós ao topo da modalidade a nível nacional. Legal, vereador. E a gente sabe aí, né, décadas dedicadas ao esporte, você também é um esportista, assim podendo dizer, né? Quando foi que houve uma virada de chave, uma atenção maior para não deixar o esporte? Porque a gente entende que você continua com isso, mas também deixar um pouco desse tempo para se tornar um político, estar no meio político. Quando foi que isso aconteceu? Foi na hora que a gente percebeu que dentro do próprio contexto esportivo, as pessoas não falavam pela liderança, né, que nós tínhamos de poder tomar a frente, de desenvolver projetos, não só sociais, mas projetos de alto rendimento, incentivando as pessoas. Então, foi uma maneira de também poder contribuir com a nossa cidade de Toledo. Quando eu cheguei aqui em Toledo, tinha 70 mil habitantes, hoje tem 160 mil. Então, a gente cresceu junto com algumas coisas nesse sentido, né? E para mim, chegado ao ápice, né? Eu tive em 2016, eu tive... 2014, eu tive um convite para ser técnico em Houston, no Texas, para ser técnico da seleção de base dos Estados Unidos, de um pan-americano que eu fui cada ano. Então, eu falei, puxa vida, vou para os Estados Unidos para ser técnico de uma seleção de base, ou vou ficar em Toledo para continuar sendo um técnico numa cidade, sendo professor numa academia. Para mim foi uma reviravolta muito grande. Então, assim, eu pensei bem, o convite foi maravilhoso, tanto que eu vejo o cara as duas pessoas que foram junto comigo, que foram convidadas junto comigo, estão na seleção até hoje principal olímpica, né? Então, eu perdi de um lado, mas ganhei de outro. Eu pude contribuir na minha cidade, fazendo o sonho de muitas crianças. Passaram cerca de mais de 5 mil crianças nas nossas mãos. E agora o ápice da nossa conquista foi esse título mundial, onde a nossa atleta daqui de Toledo, de um projeto social, lá do Caíque da Boa Esperança, é uma das principais atletas do planeta.
E com certeza quando você vê o resultado não só dela, mas de outros, é gratificante, né? Enquanto profissional, ter contribuído de alguma forma para a formação desse jovem, dessa jovem, de pessoas que, né, fazem do esporte algo muito importante para a vida delas. Muito, Jéssica, até porque meu sonho era ser atleta olímpico, né? Meu sonho era poder estar entre os melhores. Não tive essa oportunidade como técnico e como atleta, primeiramente, né? Que o maior título que eu tive foi... Eu fui vice-campeão brasileiro na equipe principal, adulto, onde os atletas... Eu fiquei em quinto na seletiva olímpica para Atlanta. Então, assim, mesmo... Só que era um atleta que não tinha poder aquisitivo, não podia viajar lá em São Paulo. E, para mim, hoje, poder contribuir, tirar um pouco do meu salário para ajudar a colocar marmita para os atletas que moram no alojamento, para os meninos que viajam, pagar inscrição, dar kimono... associação de pais, que eu tenho uma associação de pais atuante, que é a associação de pais amigos do Ricardo Santos, que foi uma coisa que eu disse, Jéssica, daqui a pouco eu vou, a minha história vai ficar, graças a Deus, no meio esportivo. Então, assim, estão vindo hoje atletas morarem aqui trabalhando com isso. Então, foi um incentivador para que hoje seja um vereador da minha cidade, amada Toledo. E que luta pelo esporte. Que luta pelo esporte, com certeza. A gente sabe também que você teve uma candidatura em 2020, né? Desse trabalho também que você teve com o deputado Alexandre Amarro. Como que você traz essa expertise e todo o conhecimento que tu adquiriu nesse período para estar agora como vereador de primeiro mandato? Jéssica, eu acho que tudo vem acontecendo naturalmente, né? E a gente, quando acontece desse jeito, acontece primeiramente com a mão de Deus, é muito mais gratificante. Quando eu perdi a eleição por cento e poucos votos, fiquei como primeiro suplente na eleição passada, eu falei na hora, para mim não quero isso, porque você larga de uma coisa, você persiste, mas era a primeira, mas assim, quando você se dedica no esporte, alguma coisa, dá bem, depois vai para a política, que é uma chave, muda a chave, não depende só do lado político, por mais que seja o melhor cara do mundo, tem pessoas que ainda acabam não conhecendo o teu trabalho político, o que você pode contribuir com a política. Eu fiquei uma semana bem abatido, bem desnorteado, eu estava pensando mesmo em parar com a palavra política e me dedicar só ao esporte. Demorou uma semana... Me ligou o telefone de Curitiba, atendi, falou assim, olá, tudo bem? Eu sou o deputado Alexandre Amarro, eu não te conheço pessoalmente, mas sei do teu trabalho, eu queria que você fosse uma pessoa que representasse a minha bandeira, a bandeira qual também é uma luta minha esporte, com você me representando e sendo um assessor meu parlamentar aí. Eu quase caí de costas, falei, puxa vida... Saí de uma derrota como candidato a vereador, pelo contrário, ganhei experiência por ter disputado, conhecer pessoas locais para representar e trabalhar na Assembleia. Então, para mim, foi gratificante. Você sabe, você percebe, você está à frente hoje de um canal importante, você sabe o que isso é importante para as pessoas que vão estar do outro lado. E para mim foi muito importante. Deu uma chave de poder contribuir ainda politicamente. Para mim foi muito fantástico. Agradeço muito ao deputado Alexandre Amarro, sem me conhecer, pelo trabalho que a gente desenvolvia, me chamar para uma missão importante, a qual estou com ele já praticamente desde a eleição passada, são 8 anos. 8 anos trabalhando e defendendo a bandeira do deputado Alexandre Amarro, a qual eu acho que não é só um político grandioso, mas uma pessoa que eu me considero como um irmão. Então, muitas pessoas te conheceram da primeira candidatura e também pelo trabalho político nesse aspecto, né? Com certeza. E agora do Ricardo Vereador. Com o Ricardo Vereador. Então, foi uma persistência, né? Na hora que eu estava desistindo, levei um empurrão para dar um passo para frente. Com certeza. Estamos falando do seu mandato. Você também é o nosso segundo secretário na mesa diretora, e na ausência do vereador Josimar Polasso. Como que é você entrar na Câmara no seu primeiro mandato, já assumindo também uma posição na mesa diretora? Olha, é que nem eu disse para você, parece que as coisas, quando a gente acha que às vezes vão ser difíceis, porque não tem, chegar lá assim, abrir o gabinete, está pronto. Você vai ter um curso para vereador, você vai ter um curso para a tua equipe de assessores, você vai entender tudo, não. Tudo acontece, chegar lá é muito rápido. E não tem como se preparar. Para mim foi muito importante, né, para a minha carreira política, nesse primeiro mandato, ter um cargo importante. Até porque são pessoas importantes que estão acima da mesa, né? Por mais não desmerecendo os outros. Pelo contrário, temos lá, olhando para baixo, você olha para baixo, meu Deus do céu, quantos vereadores importantes na nossa gestão nesse biênio. Então, você poder estar ali, poder contribuir na mesa diretiva, olha, para mim é um orgulho importante, Jéssica. Para mim é um aprendizado. E do lado, você olha para o lado, são vereadores que têm um know-how importante político, têm inteligência política, sabem
conduzir algumas situações que você vai lidando e vai te dando uma experiência tremenda. Para mim é muito importante, tenho certeza, vai ficar marcado na minha história, mais um detalhe, e agradecer a Deus em cima de tudo. E para quem acompanha o nosso podcast, né, Ricardo, é importante mencionar que a mesa diretora, né, composta aí pelos 5 vereadores, toma muitas decisões administrativas dentro da casa, né? Então é importante que fique claro para quem está acompanhando da gente que você é um desses 5 vereadores que toma muitas decisões dentro da casa, né? É claro, temos a presidência, que o presidente é a força maior, mas o papel é dividido entre os 5. Então, o presidente nos deixa bem à vontade para trabalhar, dialogar. É isso que é importante nessa gestão desse biênio, dessa mesa. Com certeza. E a gente não pode também deixar de falar do vereador sem trazer o tempo todo o judô, né, na sua vida, na sua trajetória. Como foi o seu início nessa modalidade? O que você carrega aí para o tatame, né? O que você pode falar um pouco mais? Eu sei que seu olhinho brilha quando a gente fala sobre isso, né? Como concilia ali o judô, a vida de vereadora, a sua história dentro, né? Tu já falou um pouquinho da sua trajetória, mas como é conciliar as duas coisas e falar do judô? Para você que se intitula, né, o Ricardo do judô. Jéssica, acordar disposto, dormir glorioso e acordar com mais vontade todos os dias. Assim, eu não largo mão todo dia, passar antes ali, ver se está tudo começando, ali tudo alinhado, para depois fazer meu papel na Câmara. Não abro mão de todos os dias, depois que eu saio da minha função de vereador, para estar lá junto com os atletas de iniciação, com as crianças e com os adultos. O judô veio para mim para transformar minha vida. Eu era um cara que toda vez, nas escolas, eu ia para a diretoria. Na minha época, quando eu tinha 7 anos de idade, meu Deus do céu, era aquela época de tapa, de régua na tapa da mão, castigo. Você incomodava a professora, Ricardo? Não, eu não incomodava. Eu era o cara, mas assim, a professora botava de castigo, depois terminava do castigo, ela me tirava, abraçava, beijava ela. Então a professora falou assim, não sei o que eu faço. Eu era um cara meio articulador naquela época, só que era castigo direto, demais. E chegou meus pais, eu era o temporão, fui o último da ninhada dos meus filhos, dos meus irmãos, né? Naquela época, brincado de dizer, ninhada. Então, assim, eu era muito hiperativo, um gênio pesado, e meu pai não sabia mais o que fazer. Foi quando um amigo falou, leva ele pro judô. E quando chegou no judô, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou bater em todo mundo desses caras aí. E o meu sensei era um sensei bem antigo, antiquado, daqueles bem... E primeiro dia que eu cheguei lá, eu olhei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei um cabo de vassoura e bati na cabeça do menino. Eu não acredito. Sim, Jéssica, bati. Meu Deus, o professor veio, puxou pela orelha, tirou o milho, descascou o milho, jogou no chão e mandou ajoelhar em cima do milho. Eu aqui lá não acreditei, eu falei que era um... Era um castigo. Castigo, falei, quando meu pai chegar aqui vai bater nele. Fiquei quase 15 minutos ajoelhado com milho no joelho, chegou a entrar no milho. Meu pai chegou na porta, falei, agora meu pai vai bater no cara, né? Aí eu saí correndo e fui lá, abracei meu pai e gritei, pai, o homem tá me judiando de mim. Aí meu sensei foi lá, pegou pela orelha, me levou de volta e mandou lá. Falei, meu pai vai me tirar dessa modalidade, né? Uhum. Beleza, ficou de castigo, mais 10 minutinhos, fui pro carro. Agora é hora de resolver. Não, meu pai tirou a cinta e me bateu. E foi buscar acolhimento no pai e não conseguiu. Não consegui. Aí bateu aquela chavinha. Falei, puxa vida, eu tenho que conquistar meu professor de outro jeito. Como? Trabalhando. Aí no outro dia eu achei que eu cheguei bonzinho, falei assim, as coisas vão melhorar pra mim, né? Ele me deu uma vassoura e mandou varrer todo o tatame lá. Limpando, enquanto o pessoal tudo treinando, limpando o tatame. Você tava limpando. E eu querendo, sabe? Só que aí eu aprendi os primeiros golpes, me dediquei. E aonde que eu me destaquei entre a colônia japonesa, porque judô na minha cidade era uma colônia, a colônia japonesa imperava. E eu moreno, meio neguinho, né? O pessoal me chamava, me colocaram um apelido baianinho, né? Na época lá, fui conhecido no Brasil todo por baianinho de Tupã. Então, porque eu era um bom atleta, acabei me destacando como atleta e me destacando, aí tive a oportunidade de ser auxiliar técnico com 17 anos, em 87. E aí, de lá para cá, eu judô de Tupã, uma cidade com 60 mil habitantes, fizemos um atleta olímpico, que foi para as Olimpíadas de Barcelona. Tivemos um atleta, que é o Denício Lourenço, que hoje é técnico do Esporte Clube Pinheiros. Treinava comigo, foi preparado por mim, e depois ele foi para São Paulo, onde foi atleta olímpico. Então, Tupã acabou me dando uma oportunidade. Eu mesmo, dava aula de judô, eu fazia cobrança na hora do almoço para uma empresa de moto. À noite, eu era segurança de uma loja, fazia faculdade, era pai já com 17 anos, com 17 para 18. Então, assim, minha vida foi sempre muito trabalhar e dividir com o esporte. Quando eu achei que eu ia pegar e me dedicar dedicadamente ao esporte, ganhava muito pouco.
Mas era o que eu amava. E meu irmão mesmo me cobrava. Minha filha me cobrava. Porque, ó, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar, vai continuar dando aula de judô? Eu falei, sim, é meu sonho. E na época foi o que aconteceu. Eu me dediquei para isso, mesmo sem muito apoio da família, mesmo sendo uma pessoa de família pobre na época, mesmo usando kimono doados para todo mundo dar aula, eu me considerava um técnico. E na hora de lá para cá, quando eu assumi de auxiliar técnico para 88, fui técnico com 18 anos, eu levei Tupã com 3 atletas campeões nacionais daquela época. Então, eu fui considerado um técnico, tanto que eu fui técnico da seleção de base em 4 campeonatos internacionais, mesmo sendo uma família humilde, que eu disse, mas eu fui técnico. Vim para cá com uma bagagem enorme como técnico, através de um convite para conhecer e não voltei mais para Tupã. Então, para mim, foi uma mudança muito radical. E Toledo me deu tudo. Cheguei à seleção paralímpica nas Paralimpíadas de Pequim, em Seul. E através de Toledo conheci também mais 10 ou 12 países. Toledo me deu uma oportunidade, é hora de eu poder contribuir com a minha cidade, com essa nova safra de esportes, não só do judô agora, como gestor, como político, tentar ajudar a fazer com que o esporte tenha um passo a mais na nossa cidade. Com certeza. Acho que muitas pessoas, através aí do nosso podcast, vão conhecer um outro lado do Ricardo, né? Com certeza. Obrigado. Vereador, e era na sequência a pergunta que eu tinha para você, que o Ricardo não é só feito de judô, né? Tu tem acompanhado aí diversos aspectos do esporte, quem te acompanha nas redes sociais do seu trabalho sabe que você está bem envolvido. E, recentemente, aí está tramitando na Câmara a questão da inclusão do Campeonato do Comércio do Panorama também no calendário oficial, né? Uma proposição aí que você tem junto com o vereador Marcos Zanetti. Então, acho que já é mais uma prova que o Ricardo não é só judô e também olha para outros esportes, né? Como que você vê a valorização dessas outras modalidades que tem aqui em Toledo? Eu vejo assim, Jéssica, nós temos que... Quando eu cheguei aqui, Toledo configurava entre as 3 melhores potências do estado nos Jogos Abertos em todas as modalidades. Só que assim, como eu disse para você, os formadores de base foram acabando, porque hoje viver do esporte não é fácil, Jéssica. Uhum. Pô, todo mundo quer... Pô, eu vejo... hoje, nós tínhamos... Quando eu cheguei, tínhamos o Petiço, tinha o Dé, tínhamos a própria Marli, que era técnica de basquete. Hoje nós não temos tantos formadores, ninguém mais quer ser técnico de esporte, porque custa caro, te doa muito, e o esporte precisa ser valorizado. E o Campeonato do Panorama, como a Taça Ismel, como outros esportes, eles precisam de aporte. O futebol do Panorama, para você ter ideia, tem várias cidades que os atletas que vão vindo jogar aqui. Então, dando um público. Se você vai lá, dá 2.000 pessoas no campeonato, uma rodada do Campeonato do Panorama. No domingo à tarde, no domingo à tarde. E dá isso no futebol, no TCW, nos campeonatos, no futebol profissional, no futsal profissional, que são esportes que tem que pagar funcionário. Né? Então, assim, nós precisamos, é claro, para que esses esportes tenham oportunidade de valorizar o esporte da casa, né? Futebol, futsal, vôlei, natação. Precisamos criar outro ímpeto para que os técnicos novos tenham oportunidade. Porque na nossa época era muito mais difícil ter resultado. Agora tem. Tem projetos do Estado aí no valor de 50 milhões do Estado. Que são os projetos da ProEsporte, entre outros. Então nós temos que levar conhecimento para o esporte. Então é a nossa função difundir todo o esporte em todos os âmbitos possíveis. A gente vê que é um desejo que você tem que isso aconteça, né? E como o vereador Ricardo pode contribuir com isso? Ajudando a criar leis, proposições, indicações, abrindo um leque, escutando mais a comunidade esportiva, mostrando para eles o caminho, né? Porque, como eu disse para você, eu não sou hoje só um técnico, praticamente eu não estou dando aula tanto assim, mas eu estou fazendo a parte de gestão técnica. Por quê? Porque a gente buscou em alguns centros, em alguma coisa lá atrás, está ajudando muito a tentar desenvolver esse lado político que a gente possa ajudar aos outros canais esportivos. Se eu não me engano, a gente falou que você chegou em 2002, né? Isso. É isso, né? Então, você tem aí 23 anos de Toledo, né? Você, Ricardo, lá em 2002 e o Ricardo hoje em 2025, qual é a evolução aí que tu percebe do esporte toledano? O esporte toledano, que nem eu disse para você, ele ficou mais prático, mais fácil, mais... a Secretaria de Esportes hoje tem uns atletas, tem os principais atletas, eles têm transporte, a Secretaria, através de leis que criaram, fazem com que os atletas tenham o trânsito para treinar da sua casa até os centros esportivos, materiais esportivos, a prefeitura
tem um aporte, juntamente com esse desenho que foi feito da Secretaria de Esportes, de apoiar as instituições, fazendo com que, dando aporte para poder viajar, melhorou muito mais. É claro que o material humano está mais difícil, devido ao celular, devido às crianças terem... Hoje, 70% das crianças que procuram esporte tem TDAH, tem TOD, tem déficit de cognição, tem coordenação motora. Por quê? Porque não praticam esporte, não tem uma vida fora da escola natural. Ela é muito apartamento, casa, muito cuidado. Os pais mudaram o perfil dos pais. Isso atrapalha muito na cadeia esportiva. É uma questão cultural e comportamental também, ao mesmo tempo, né? Essa mudança que a gente vê nas crianças, nos jovens, né? Muitos pais hoje não têm a oportunidade de conviver com os filhos, de fazer o filho andar na bicicleta, não tem condições de fazer os filhos correrem, caminharem, brincarem. Os pais têm um cuidado mais intenso, né? E a criança fica muito mais redomada, fica dentro de uma redoma. E isso atrapalha muito. Então, o processo para virar atleta é muito mais difícil desse caminho do que anteriormente. De um tempo atrás. Né? E na sequência também, fazendo um gancho com isso, a gente entende que as pessoas que de fato gostam do esporte, que entendem que ele é importante, elas acabam transformando a vida delas através do esporte, né? Você comentou antes o caso de uma atleta que você acompanhou. Como que é para o Ricardo ver isso, né? Ver a transformação não só de um atleta que chegou, às vezes, num alto nível de rendimento, mas de ver aquela criança ali que chegou com, digamos, vamos usar o termo, uma deficiência ou algo para ser suprido, ver essa criança evoluindo, crescendo, aprendendo o esporte. Como que é essa sensação? Assim, imagino que deve ser algo gostoso, prazeroso, satisfatório dentro da sua profissão, né, Ricardo? É muito, Jéssica. Porque assim, como o pai chega que ele vê o problema, só que durante o crescimento dela, ele passa muitos fatores dentro do trabalho do professor e do técnico. Então, o técnico tem que estar ali. Quando ele começa, a criança vem com muito problema, aí você tem que passar, conforme ela vai melhorando, você tem que falar pro pai, continua, tem que trabalhar isso, acredita mais nisso. Aí, depois passou dessa fase. O direcionamento, o pai tem que acreditar onde o técnico, onde nós vamos dar o direcionamento, porque assim, e as pessoas procuram, eu quero que meu filho vire um atleta. Poxa vida, uma criança que nunca praticou virar um atleta é difícil. Então a criança sofre muito. Treinamento intenso, treinamento diário, cuida de peso, porque assim, é diferente no esporte com uma bola. Você dá uma bola para a criança, ela vai lá e chuta, fica alegre, no meu esporte, na minha modalidade, a criança vai levar tombo. Então, uma criança que treina conosco desde os 5 anos, está com 15, ela levou mais de 700 mil tombos e ainda tem que sair de lá sorrindo, sabe? Então, imagine para um atleta ainda, porque o atleta, para melhorar, ele tem que se doar muito, ele tem que passar dos seus limites, ele tem que se superar, é muito doloroso. Então, hoje, o atleta, para chegar a um alto nível de alta performance, ele se machucou muito, ele sofreu muito, ele perdeu muito, ele suou muito. Então, o processo é muito doloroso. E quando a gente chega e vê que o atleta alcançou uma faculdade, se formou com o esporte, tem muitas pessoas que passam por mim e levam filhos. Eu tenho, hoje, dentro da minha escola, lá da minha academia, eu tenho pais, filhos e avós treinando junto. Então, tem ex-alunos meus que são avós, que os netos estão treinando comigo hoje. Então, o mundo é muito grande, muito valoroso. Então, para mim, eu digo, Jéssica, quando minha história fechar, eu tenho certeza que a gente já contribui muito e a satisfação é imensa. Objetivo concluído. Concluído. E a gente também sai um pouquinho do esporte, né? Claro. Para falar de outros assuntos que também estão em evidência aí no seu mandato, nesses, digamos aí, primeiro 8 meses de mandato, né? Você articulou uma emenda parlamentar aí para a questão do castramóvel. Como que o vereador vê essa questão da ajuda que os legisladores têm aí junto com os deputados para conseguir essas emendas e também, digamos aí, para um segmento mais animal, né? Não entramos nessa pauta ainda, mas entendo que também seja uma das suas defesas. Com certeza. Eu moro no bairro César Parque, onde a gente percebe que muitas pessoas usam os bairros, principalmente os bairros finais de beira de asfalto, bairros assim, onde a gente mora no César Parque, Panorama, São Francisco, Panorama 2, Copagro, a gente que anda muito, eu acho que o pessoal acaba descartando, desculpa, mas a gente tem que falar, descarta os filhotes, descarta cachorros, filhotes, gatos,
animais assim, e nesse sentido, e abandonam. Então, a gente percebe, e a população nossa preza, porque a gente está um canal, hoje, as mídias sociais, os canais de comunicação, com o WhatsApp e tudo, então a gente recebe muita reclamação de cachorros soltos no meio da rua, atacando pessoas, cachorros, porque ele fica territorialista, né? E muitos filhotes, então a gente tem que fazer o nosso papel com os animais. E essa emenda, quando o deputado Alexandre Amaro entregou para nós, assim, ó, do Castrapet, né, no valor de R$35 mil, a gente percebe o caminho está muito pequeno ainda. A gente sabe que, pra você ter ideia, tem cuidadoras hoje que tem mais de 150 cachorros. Sim. E como é que nós vamos arrumar isso daí? Quais tipos de criações de leis que o vereador pode fazer para poder diminuir isso daí? Como é que a gente vai fazer? Porque ninguém quer doar um cachorro maior. Então, assim, nós temos que começar desde já, pegar esses cachorros, porque, né, e começar a fazer a castração, ter uma parceria juntamente com todos os órgãos e buscar uma diminuição para que... E outra, cobrar. Se pegou abandonando o cachorro, gato, qualquer um tem que ser punido. Uhum. Até porque eles não pediram para vir ao mundo. Então, se você tem o cachorrinho, né, castrar, criar vacinas aí, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, para que isso ocorra e diminua dentro do cenário municipal de Toledo. Essa luta é nossa, sim, com certeza, mas também de vários outros vereadores. Com certeza, e é um assunto muito evidente, né? Porque toda semana a gente escuta casos de abandono, de resgate de animais, né? Algo bem evidência aí dentro do que a gente tem de demanda para resolver, né, vereador? É muito mais animais do que doações, né? Então a gente precisa tomar uma providência meio que urgente. E, vereador, falando um pouquinho do seu gabinete, né? A gente sabe que está sempre de portas abertas lá na Câmara. Como que a comunidade pode entrar em contato com você? Como que pode encontrar o Ricardo ou os seus assessores? O que você diria aí para a comunidade que precisa do vereador Ricardo? A comunidade, a gente sabe que a Câmara ali, né, são 19 vereadores que trabalham pelo povo, os gabinetes, assim, até pelas redes sociais, né? Nós temos hoje nosso celular e as redes sociais, meu Instagram é vereador Ricardo Santos, meu Facebook é Ricardo Santos do Judô. Então, assim, não só eu, como eu tenho, graças a Deus, Jéssica, como eu disse anteriormente no início da jornada, né? Nós chegamos cruz, não só eu, mas meu gabinete, mas graças a Deus os gabinetes vão entendendo, vão interagindo, vão vendo como é que é o processo, né? Então, nossos assessores, a Sara, o Evandro Amorim, que também são vereadores. Porque não adianta chegar aqui e falar que o vereador é só o Ricardo, né? Tem muita coisa que às vezes eu não consigo dar tempo de resolver. Quem tem que resolver é os assessores. Os assessores meus, graças a Deus, como vários outros aí, estão 24 horas à disposição. Então, gabinete número 13, né? Vereador Ricardo Santos, juntamente com a Sara e o Evandro, estão à disposição pelas redes sociais. É só procurar vereador Ricardo Santos lá pelas redes sociais, que o nosso contato está lá. É o 45, vou até deixar aqui, claro. 45999847710, Jéssica. Então, o vereador Ricardo está sempre à disposição. Sempre. Ou os assessores, né, vereador? Os assessores. São 3 vozes em função da população. Com certeza. Vereador, a gente já se aproxima aqui para o final do nosso podcast. Tá. A gente tem umas perguntas finais para você, de uma forma bem resumida, tá, vereador? Uma conquista importante aí no seu tempo de vereador, nesses 8 meses, que você já contaria para alguém, ó, eu já fiz isso, já conquistei isso. São inúmeras, né? Entre elas, uma que me marcou muito foi uma van para endemias, que nós demos no ano passado, início do ano passado. Lá atrás eu fiz uma ação, quando eu era diretor do meio ambiente, uma ação com a endemias, eles estavam numa van faltando janela, buraco no chão, e uma vez eu falei assim, se um dia eu chegar a ser vereador, primeira coisa que eu vou fazer é conseguir um transporte para vocês. Entreguei o ano passado uma van com ar-condicionado para a equipe de endemias que está lá trabalhando debaixo do sol. Isso aí foi um dos meus sonhos realizados. Que legal. E um projeto, uma indicação, um requerimento aí na Câmara que você gostaria de ser aprovado nesse ano, nos próximos anos, né? A gente sabe que o mandato recém começou, né, vereador? O que seria aí um projeto que você tem para ser aprovado, digamos, para o futuro, para o momento presente? O meu sonho é, como Toledo, minha casa, minha terra, aonde eu vou estar, se Deus quiser, por muito tempo ainda podendo contribuir, é fazer um Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta, para que os atletas possam dar continuidade, né, se formar. Porque a gente sabe, tem atleta hoje que profissional que está ganhando R$500, R$700, R$1.000 em busca de um sonho. Então, hoje nós temos dentro da Secretaria de Esportes, a Bolsa Universidade. Meu sonho é criar uma Bolsa Atleta para que os atletas possam dar um passinho a mais e dar continuidade representando a nossa bandeira de Toledo. Até porque hoje nós somos referência de esporte de qualidade de vida.
E, Ricardo, o que define um bom político no seu ponto de vista? Caráter, responsabilidade, se doar, dedicação, humildade e se servir sempre para a população. Legal. Você acabou de falar de Toledo, né? O quanto você gosta e o quanto foi acolhido, né? O que é Toledo em uma palavra para você? Jéssica, há 23 anos, brincaram comigo uma vez e eu falei, para me aguentar ter ficado em Toledo, eu tive que comer pão, jornal e água. Eu falo isso sempre. Eu falei para minha mãe que não ia desistir. Toledo para mim é tudo. É tudo na sua vida. Tudo. É quem fez o Ricardo ser quem ele é. Com certeza, Jéssica. E, Ricardo, como você descreveria o vereador Ricardo para alguém que não conhece ele? Alguém nunca viu o Ricardo, você está contando quem é o Ricardo para uma pessoa. O Ricardo é autêntico, 100% se doa, dedicado, às vezes polêmico, mas a vida é assim, né? Eu sou isso, eu sou tudo, né? Eu sou o Ricardo, é intenso. Tem que ter um pouquinho de gás, né? Com certeza, e tem que ter, Jéssica, muito, porque não é fácil. Imagino. Vereador, e o que te mais dá orgulho de Toledo? Você acabou de falar aí, emocionado, que Toledo é tudo para você. O que te dá orgulho de dizer que você é de Toledo, que Toledo faz parte da sua vida? Toledo é uma cidade oportunista, né? Uma cidade causadora, é uma cidade transformadora, uma cidade onde meus filhos estão aqui e eu tenho certeza que Toledo é uma mãe para todo mundo. Toledo eu falo, todo lugar que eu vou para o lugar do Brasil, eu falo de Toledo. Todo lugar que eu estou fora de Toledo, eu falo de Toledo. Toledo é tudo. Legal. E a gente já abordou aí durante a nossa conversa que você teve a sua primeira participação enquanto candidato, trabalhou como assessor parlamentar, hoje está no seu primeiro mandato. O que te motiva a estar ativamente na política? Poder contribuir, ajudar, porque como eu fui ajudado, poder ajudar o próximo, poder criar, porque assim, Jéssica, uma coisa que eu vou falar aqui mesmo, e falo de coração, Toledo me deu uma oportunidade, agora é hora de contribuir e fazer com que a nossa cidade chegue mais longe mesmo. Então, doar cada vez mais para a nossa cidade. Legal. Vereador, a última pergunta, chegamos ao final. Você tem uma recomendação de um livro, de um filme, de uma música, algo do esporte, enfim, qualquer coisa que você poderia falar para as pessoas que transformou a sua vida, que fez parte da sua vida, o que você diria, por exemplo, para mim, para qualquer pessoa que está assistindo esse podcast, ou indicaria algo de mudança de vida? Olha, a nossa vida é um livro, não é verdade? Está escrita, ela está sendo desenhada. E de filme, o que me supera é Best of the Best, né? Melhor entre os melhores, né? Foi um filme que isso aí para mim marcou muito, com o falecido... puxa vida, me deu um branco aqui agora. Best of the Best. Foi um filme que fez com que, para mim, foi... o que fez Dirty Dance, né? O que fez o filme do Dirty Dance. Ele fez o filme Best of the Best, melhor entre os melhores. Então, para mim, é uma coisa que supera, porque ninguém acredita, todo mundo critica, todo mundo espera que lá ele se supera. Então, Best of the Best entre os melhores, para mim, é uma coisa que me foca muito. É um filme dos anos 80, sabe? Que para mim marcou muito e é onde eu me espelho muito. Legal, vereador. Aproveito para agradecer a sua presença aqui no podcast, que você faça aí seu encerramento, se quiser fazer algum comentário. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigado, Jéssica. Parabéns pela oportunidade, parabéns para as pessoas poderem conhecer um pouco do vereador Ricardo Santos, parabéns pela oportunidade da população toda acreditar no nosso trabalho. Muita gente, às vezes, brinca, né? Que achava que eu era maior, mais alto, tudo, mas é aquele negócio, né? A gente fala, o vereador não precisa ser pequeno, pode ser pequena estatura, mas precisa valorizar muito a nossa cidade. Então, assim, agradecer a toda a população, agradecer aos meus 823 votos e tenho certeza que eu vou continuar lutando muito, trabalhando muito e valorizando muito o que puder contribuir como vereador. Muito bem.
E assim a gente encerra mais uma edição do podcast, né, o Pod Câmara, que é o nosso podcast oficial da Câmara de Vereadores de Toledo. Hoje a gente teve a honra aí de fazer esse bate-papo com o vereador Ricardo Santos. E a gente agradece pela sua presença mais uma vez e pede para que quem acompanha o nosso trabalho continue assistindo os próximos episódios.